Olá, bom dia. Estamos de volta. Pastor Rubens trazendo para você nesta manhã de quinta-feira uma palavra de esperança. E eu quero desde já agradecer você por estar conosco nesta manhã e convidar para estar refletindo sobre a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando sobre o tema paciência, lá no livro de Tiago, capítulo 7, capítulo 5, do versículo 7 ao verso 11. Eu quero convidar você para estar conosco nesta manhã de quinta-feira, para a gente refletir um pouco sobre aquilo que Deus tem para mim e para você nesta manhã, como palavra de encorajamento, como palavra de orientação, tá certo? São 10 horas e 25 minutos. Quero convidar você a compartilhar essa live, a convidar alguém para estar também conosco nesta manhã, pensando um pouco, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, você que chegou agora, compartilha essa live. Vamos dar mais um tempinho aqui para chegar mais pessoas ainda. E eu quero convidar você para estar compartilhando com seus amigos, né? Enviando aí um convite para que essas pessoas também sejam abençoadas com a palavra de Deus, tá certo? Sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, e eu quero convidar você para estar nessa manhã conosco, aprendendo mais acerca da palavra de Deus, né? Estaremos estudando sobre o tema paciência. Você é paciente? Qual é o tempo que exige mais paciência de nós, né? Vamos pensar um pouco, estudar um pouco sobre isso e ver o que é que a palavra de Deus aqui nos orienta, tá certo? Tiago capítulo 5, do versículo 7 ao versículo de número 11, nós vamos ver que Tiago, ele ensina algumas coisas aqui bem interessantes acerca da paciência. E aí eu quero convidar você para fazer parte conosco dessa live e também convidar outras pessoas para estar conosco, tá bom? Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho aqui para me ajudar, me auxiliar aqui no questão da Bíblia. Eu quero convidar você para, enquanto isso, estar procurando também aí convidar outras pessoas para estar conosco nesta manhã. A Bíblia, ela tem resposta para tudo na nossa vida. Por isso que é importante que você realmente esteja conosco para ouvir o que ela diz acerca das nossas principais necessidades, tá bom? Então a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 5, e o versículo de número 7, diz assim: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo do sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e viste o fim, e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? Paciência. Como está a sua paciência agora, diante da atual situação? O que é a paciência? A paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, onde o indivíduo ele suporta tentações desagradáveis,
situações de injúrias e incômodos, sem perder a calma e sem perder também a concentração. O ato de ter paciência pode significar também perseverança em relação a algo que se espera, como o cumprimento de uma promessa, uma resposta ou uma mudança de situação que aparentemente você esteja vivendo e não tem assim uma previsão de quando esta situação vai mudar ou quando realmente a resposta vai chegar, tá entendendo? Quando vai se concretizar aquilo que realmente se espera, né? Então a paciência ela espera alguma coisa e ela tem aqui esta base que é a própria esperança, ok? Então nós observamos o seguinte: quando o apóstolo Tiago, que era meio-irmão de Jesus, ele era filho de Maria e de José, porque Jesus teve outros irmãos, né? E teve até irmãs, certo? Depois que Maria deu à luz a Jesus, passado o tempo, José voltou a ter, passou a ter uma relação normal de marido e de mulher. A Bíblia fala isso. Quem ensina diferente está contradizendo o que é que a Bíblia realmente diz. Mas Tiago, ele veio se converter após a ressurreição de Jesus. Esse irmão de Jesus se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. Paulo fala acerca disso lá em Atos, no capítulo 15, que teve contato com Tiago, o irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja, e este Tiago foi quem deu a destra da comunhão ao apóstolo Paulo e os demais líderes daquela época, né? Então Tiago, ele escreve quando ele escreve essa carta, ele tinha em mente os cristãos fiéis que foram dispersos durante o período da perseguição que aconteceu em Atos capítulo 8, quando Estevão é morto, e a Bíblia diz que depois Herodes manda matar realmente a Tiago, que era o irmão de João, né? Não Tiago, o irmão de Jesus, mas Tiago, o irmão de João. E aí vem uma perseguição muito grande sobre a igreja em Jerusalém, e muitos cristãos, então, eles são dispersos por várias cidades. E a partir daí eles passam a pregar o evangelho, porque Jesus tinha esse propósito, que eles dessem testemunho do Senhor em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, como está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Então daí veio a perseguição e eles passaram a cumprir essa ordem de Jesus, né? Então, nessa epístola aqui, o apóstolo Tiago, ele passa a encorajar os irmãos que estavam ou que foram dispersos a se manter firme, né? Procurando demonstrar através da boa conduta sua confiança em Deus em tempos difíceis e a diferença dessa nova religião, digamos assim, né? Das religiões que eles conheciam, que as pessoas conheciam na época. Aí Tiago fala da religião pura, e é a partir da conduta daqueles cristãos que esta religião pura realmente era demonstrada. Na realidade, o que o apóstolo mostra aqui é que a perseguição estava levando eles a passarem por um verdadeiro teste da sua fé, né? Era levando eles a estar passando por essa prova, não com a intenção de que eles fossem destruídos, mas com a intenção de que eles pudessem então dar testemunho da pura religião, da religião pura, aliás, e também se comportar demonstrando confiança e fé em Deus em meio à crise, em meio a tempos difíceis. E para isso, eles então precisavam de paciência, né? Então, a atual situação de perseguição e de luta que eles estavam enfrentando, né, estavam levando eles a
a um teste, digamos assim, porque a perseguição que levou eles a serem dispersos estava trazendo um teste do que era carnal e o que era egoísta. Nesse teste estava se revelando quem eram os verdadeiros cristãos. Nós sabemos que é em tempo de crise que os verdadeiros cristãos se revelam e os falsos também. Porque os verdadeiros cristãos, eles perseveram confiando em Deus e vivendo de acordo com a palavra de Deus. E os falsos cristãos se desesperam e passam a viver de forma desordenada. Então Tiago ele escreve aqui mostrando que a perseguição e a dispersão, a atual crise que aqueles irmãos estavam vivendo, né, iria realmente testar a fé dele e revelar realmente aquele que era verdadeiramente cristão espiritual, né, e humilde, e o cristão carnal e egoísta, certo? Então ele estava mostrando ali também que dentro daquela situação que vinha as tentações, né, e a tentação, ele estava mostrando o contraste da tentação útil e também da tentação maligna. Ele mostra também o contraste da verdadeira sabedoria e da sabedoria falsa, né? E a verdadeira confiança em Deus e aqueles que na realidade não confiavam em Deus. Então era uma prova, era um teste que eles estavam enfrentando na perseguição e também na dispersão que aconteceu por causa da fé que eles então professavam. Deus tem suas maneiras de trabalhar para demonstrar quem verdadeiramente são verdadeiros cristãos, né? Por quê? Porque a Bíblia mostra que os ímpios não prevalecerão ou não permanecerão na congregação do justo. Nós sabemos que Jesus conta algumas parábolas do joio e do trigo, né? Que o lavrador lançou a semente sobre a terra, né? Os seus trabalhadores, e de noite veio o inimigo e lançou uma outra semente entre as sementes boas. Quando amanheceu, que a planta nasceu, os trabalhadores chegaram para o dono da terra e disseram: Senhor, não lançamos boas sementes sobre a terra, né? Então por que cresceu também ervas daninhas? Por que cresceu o joio entre o trigo, digamos assim? É o que a palavra então diz. Aí o Senhor diz: olha, foi o inimigo que à noite lançou esta semente. Aí os trabalhadores então perguntam: queres que a gente arranque o joio? Ele disse: não, para que o trigo não venha a ser arrancado junto com eles, certo? Então deixem crescer junto, porque na colheita vai ser separado o joio do trigo, né? O trigo vai ser colocado em celeiro e o joio será queimado. É isso que a palavra aqui diz, se referindo à vida daqueles que servem a Deus e aquele que nos serve. Mas antes disso, aqui Tiago então propõe esse teste em relação à vida daqueles que professaram a sua fé em Jesus, mostrando que esse teste fará revelar os que são do Senhor e os que não são, né? E para encorajar os crentes fiéis, Tiago então orienta eles a terem paciência, né? É o que nós encontramos aqui, né? Para eles passarem no teste do Senhor, eles precisavam então ter paciência. Era necessário então ter paciência para ser aprovado por Deus, queridos. Então, volto a perguntar: como está a sua paciência? Nós estamos vivendo tempo de crise. Fomos impedidos de nos reunir em assembleia para cultuar a Deus. Muita gente está em casa, cultuando em casa, não é? Sem poder estar junto com a igreja. E nós sabemos que existem muitos servos de Deus
que enquanto está na igreja está bem, mas depois que sai dela passa a se comportar de forma em que realmente não agrada a Deus, certo? E existe aqueles que servem ao Senhor, que estão em casa, se comportando de forma agradável, desejoso de estar novamente junto com aqueles que amam a Deus, celebrando e glorificando o nome do Senhor, certo? E esse tempo é um tempo difícil, porque muitas vezes essas situações, ela nos traz a falta de paciência, né? E a paciência, ela precisa ser exercitada. A paciência, ela tem como esperança um acontecimento que mude a situação atual. Mas para isso nós precisamos pensar em 3 coisas. Primeiro, é necessário ter paciência. Por isso que Tiago, escrevendo no versículo 7 aqui, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Então, a paciência, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que ela é uma necessidade para aqueles que servem a Deus e enfrentam tempos difíceis. Ela é uma necessidade para todas as pessoas. E nós falamos aqui sobre a definição de paciência, que eu quero repetir aqui novamente para você que chegou agora, para que a gente possa entender a mensagem que Tiago quer trazer para nós, que o Senhor quer trazer para nós através do apóstolo Tiago, no capítulo 5 e o versículo 7. A paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, onde o indivíduo suporta situações desagradáveis, suporta injúrias e incômodo sem perder a calma e a concentração, certo? Aqui está a definição de paciência, né? É uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Como está a sua paciência nesse tempo de quarentena? A sua paciência com o seu esposo, né? A sua paciência com seu marido, sua esposa, a sua paciência com seus filhos. Como está a sua paciência? Não é? Um irmão que nos ajuda muito, né? E eu dei alguns trabalhos para ele, né? E ele disse: pastor, a minha esposa deu graças a Deus que o senhor me deu alguma coisa para fazer, que ela já não aguentava mais eu dentro de casa, né? Então, a gente sabe que essa situação mudou nossos hábitos. O marido que passava o dia fora de casa, trabalhando, agora ele precisa passar tempo em casa porque não está podendo trabalhar por causa dessa quarentena. E aí, queridos, tem que haver algumas atividades. Tem outros problemas que causa. A feira que durava um mês, você tem que fazer 2 feiras no mês, porque quem fica em casa come mais, né? Não tem muita coisa para fazer e aí vai procurando se alimentar, né? Então eu vi uma imagem no Zap bem interessante, que o marido e a esposa depois da quarentena engordaram a tal ponto que não dava mais para sair na porta, e eles perguntavam: e agora, o que é que nós vamos fazer? Aí tem que arrancar a porta, né, para dar espaço para eles passarem por causa da alimentação. Mas o que eu quero trazer para você é que essa situação de quarentena mudou também a nossa situação de vida, e isso também interfere no nosso comportamento. Porém, não deveria. E o que a Bíblia aqui diz é que, diante de uma situação de crise, nós precisamos então ter paciência, procurar ter esse autocontrole emocional, certo? E a paciência, queridos, ela então tem por base a esperança, queridos. E nós precisamos entender que nessa esperança, a paciência mostra que em tempos de crise, nós não devemos nos deixar influenciar por comportamentos irrefletidos, comportamentos negativos que não agradam ao Senhor. E o apóstolo Tiago está falando sobre isso, relacionado ali aos irmãos que estavam sofrendo perseguição e que foram expulsos das suas cidades e tinham que reconstruir as suas vidas em outros lugares, né? Mas continuando firme
na fé que eles professaram em Cristo Jesus. Então, no versículo de número 9, o apóstolo Tiago, ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgado. Eis que o juiz está à porta. Né? Então, ele está mostrando aqui que se deve, em tempos de perseguição, de crise, de dificuldade, precisamos exercitar a paciência e evitar sentimentos e comportamentos negativos que vai comprometer o meu e o seu testemunho relacionado à fé que nós professamos, à religião pura que nós realmente abraçamos, né? Ele está dizendo assim: não deixe a sua alma adoecer com sentimentos negativos e passe a ficar se queixando uns dos outros. É isso que Tiago realmente está ensinando aqui em relação ao teste da verdadeira religião, certo? Então, nesse período que nós necessitamos de paciência, nós precisamos então ter o cuidado de não permitir que os sentimentos negativos venham tomar conta de nós e a gente esteja se queixando uns dos outros, apontando e julgando uns aos outros. A Bíblia diz que o juiz é Deus, ok? É uma das coisas que nós aprendemos aqui. Não deixe a sua alma adoecer, que uma alma doente terá muito mais dificuldade de passar pela prova nesses tempos de crise. Precisamos então estar procurando ter sentimentos positivos, né? Os mesmos que houve em Cristo Jesus. Diz o apóstolo Paulo escrevendo ali aos Filipenses no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Então, deixe a sua alma sadia. Não deixe que o tempo de crise e esses relacionamentos mais próximos e duradouros, a presença das pessoas em mais tempo com você, que não estava acostumado, venha impedir você de dar um bom testemunho da fé que você professou em Cristo Jesus. Por isso que é importante ter paciência. Então, uma das coisas que a gente deve pensar, primeiro, é a necessidade da paciência, né? Segundo, é o tempo da paciência. Olha o versículo 7, o que é que diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Lembra de que nós falamos que a paciência ela tem como esperança um acontecimento que mude a situação atual, né? Nós vivemos nesse mundo como cristão na esperança da vinda de Cristo Jesus, certo? E nessa esperança nós somos orientados a ter paciência e nos conduzir de acordo com a vontade dele, mesmo em meio a sofrimento, porque Jesus ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições. Enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos passar por lutas, por dificuldade e por crise, certo? Quantos anos você tem? Analise quantas crises você já enfrentou, já passou, venceu, né? Passou um tempo sem crise e depois voltou novamente. Esse é o processo da vida aqui na Terra, queridos, não é? Aquela expressão pare de sofrer não é uma realidade bíblica que você tem visto aí em algumas igrejas e e nas mídias também. Não é. Por quê? Porque seguir a Jesus significa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, certo? Já é uma dificuldade nós negar a nós mesmos, nossos desejos e vontades que são contrários muitas vezes à vontade de Deus. Então isso já causa uma luta e um sofrimento dentro de nós muitas vezes, enquanto nós não aprendemos a mortificar esse velho homem dentro de nós. E uma outra dificuldade é que vivemos num mundo onde quem domina é o maligno, esse sistema mundano. A Bíblia diz que Satanás é que domina e ele, queridos, vai trabalhar para que situações, coisas e pessoas venham trazer sobre nós sofrimento, nós que servimos ao Senhor.
Mas o que Jesus nos estimula é a gente ter coragem, a gente encarar a realidade sem medo, né? Porque Jesus venceu. E Paulo disse, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, nós precisamos pensar no tempo da paciência, certo? Qual é o tempo? Até a vinda de Jesus. Então, a paciência, queridos, ela nos leva a estar tendo um autocontrole emocional, né? Então, é importante a gente estar exercitando a paciência até a vinda de Jesus. O que é que isso significa, pastor? Significa o seguinte: nós estamos passando por essa quarentena, por essa dificuldade do coronavírus. Esse tempo vai passar e nós vamos permanecer, se Deus quiser. Essa é a nossa esperança, né? Sabemos que alguns cristãos já morreram, pastores já morreram pelo coronavírus. Alguns vão morrer, é fato. Mas nós temos a esperança de passar por ela, de permanecer e ver as coisas voltarem ao normal. Essa é a nossa esperança e nós precisamos esperar com paciência, certo? Aproveitando cada momento para dar bom testemunho, e assim a gente está sendo aprovado, ou vamos ser aprovados por Deus no nosso comportamento diante realmente das crises, até que passe este tempo de calamidade. Mas o texto também indica que nós devemos estar cientes que o coronavírus vai passar, mas no futuro nós vamos passar por outras dificuldades também, talvez muito maior. Mas nós nunca devemos perder a esperança e nem permitir que isso nos leve a negar a fé por comportamentos negativos que contrariam aquilo que Deus quer para a minha e para a tua vida. Essa é a vontade de Deus. Então lembra do tempo, né? Até a vinda do Senhor. Exercite a paciência, ok? Sem se queixar e sem guardar ressentimento uns dos outros, né? Quando você vê gente com esse tipo de comportamento, aí vai revelar se realmente aquela pessoa experimentou um novo nascimento. A gente está sabendo nesse tempo que tem pessoas que abandonaram Jesus e pessoas que já estão negando a sua fé e estão se comportando de forma que não agrada a Deus. Vai acontecer porque Deus faz isso para aparecer e mostrar quem é o falso e quem é o verdadeiro, quem é o espiritual e quem é o carnal. Quem suporta a tentação olhando ela como uma utilidade em Deus está tratando o seu caráter, ou quem se entrega à tentação e à vontade da carne do diabo, né? Quem age com sabedoria ou quem realmente age de forma imprudente. E a Bíblia ainda diz que nós contamos com uma outra ajuda que nós falamos ontem: aquele que quer sabedoria para se comportar diante da situação de crise, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o verdadeiro cristão precisa pensar no tempo da paciência, até que Jesus venha, até que essa situação passe. Exercite a paciência com seu esposo, sua esposa, com seu filho, com sua filha. Exercite a paciência com seu irmão, com seu vizinho. Exercite a paciência. A outra coisa que nós precisamos pensar relacionada à paciência, além do tempo, é o alimento da paciência. O que é o alimento da paciência, pastor? Como eu posso alimentar a paciência? A Bíblia nos mostra que o alimento da paciência é a esperança, queridos. Ou seja, nós precisamos entender que a paciência, ela precisa ser alimentada pela esperança. E essa esperança, ela se baseia numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, segundo Tiago. Essa pessoa é Deus. Nós só exercitaremos a paciência se nós exercermos uma disposição de intimidade com Deus dia a dia, cultivando esse relacionamento. É por isso que nós temos incentivado os irmãos a orarem, a ler a palavra, a refletir.
nós motivamos e criamos estratégia para isso, porque às vezes o fato de estar em casa leva a gente à acomodação. Por isso, esta semana, nós então reiniciamos a nossa jornada de oração. Tem um irmão a cada hora, durante 24 horas, orando ao Senhor, certo? Agora mesmo tem um irmão de joelho, 24 horas até domingo. A igreja levando os irmãos a orar, para não se acomodar, para impedir a ação do diabo na vida daqueles que estão em casa e muitas vezes deixa a sua mente vazia, e a mente vazia é oficina de Satanás, diz o ditado popular, né? A pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, a não estar deixando-se contaminar pelos noticiários que só traz coisas, desastres, só traz coisas negativas, estão enricando através das notícias más que traz prejuízo para a nossa alma, para o nosso coração. Eu sempre digo aos irmãos, ei, desliga a sua televisão, tem um horário para você ouvir o noticiário, porque se você deixar sua televisão ligada o tempo todo para ficar ouvindo você só vai ouvir sobre coronavírus, você só vai ouvir sobre coisas ruins, e isso vai enchendo a tua alma de coisas negativas e você vai adoecer. E muitas vezes Satanás se aproveita disso para levar a pessoa ao desespero, à ansiedade e também ao suicídio. Você sabia que tem gente aí se suicidando? Passa o dia no noticiário. Então, nós precisamos proteger nossas mentes, né? Nós precisamos proteger nossa alma, certo? E nós precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, para que isso não influencie no nosso comportamento. Por isso, nossa esperança é uma pessoa, nossa esperança é Jesus. As coisas estão difíceis, Deus está no controle, né? Tem pessoas doentes, Deus está no controle, nós estamos orando, Deus vai fazer algo diferente, Deus vai mudar essa realidade, não é na minha hora e nem na tua hora, mas Ele manda a gente orar, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Essa é a nossa esperança, que em tempos de crise Deus quer que nós tenhamos atitude diferente daqueles que não conhecem a Deus, ou daqueles que professam conhecer a Deus, mas não têm paciência e agem de forma imprudente. Então, a paciência tem como esperança um acontecimento que mude a realidade. Eu creio que Deus vai mudar essa realidade, certo? E nós vamos sair dessa. E eu tenho procurado proteger a minha alma e ensinado as minhas ovelhas a protegerem a sua. Como? Lendo a palavra, colocando louvores nas suas casas, cantando e celebrando ao Senhor, participando das lives da igreja e também cultuando, orando, né? Por isso que a gente está dando, se você não participou ainda dessa jornada, ainda há tempo, escolha um horário, né? E a gente vai mandar os pedidos para você e você vai estar buscando ao Senhor. Então é importante lembrarmos disso, queridos, né? Que a paciência, ela é alimentada pela esperança, né? Que as coisas mudem, certo? E a base dessa esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Deus, essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Aí o escritor aqui nos dá o exemplo de um lavrador. A gente sabe que dependendo da semente, existe um tempo para ela germinar, crescer e dar o fruto. Mas a experiência é a mesma, é o tempo que há. O lavrador lança a semente, né? Aí ele tem que esperar primeiramente a chuva. Hoje a gente sabe que tem a irrigação. E eu conversando com meu filho que é agrônomo, ele mostrando a diferença do fruto de uma planta que é regada por meio de irrigação e de uma planta que é regada por meio da chuva. Ele disse, pai, o fruto é totalmente diferente.
o da chuva é muito mais saboroso, certo? Só coisas de Deus, irmão. Só coisa de Deus. Então, existe o tempo. E ele está dizendo, o lavrador ele tem paciência, né? Espera a primeira chuva e espera também a última. E depois disso vai esperar o fruto, certo? Então, a paciência, ela então se baseia numa pessoa e requer de nós, né, a espera confiantemente de que o fruto vai nascer, o fruto da paciência. E isso como é que diz? É preciso ter perseverança. Se o lavrador não tivesse perseverança, ele não alcançaria o fruto. Está entendendo? Isso também fala, queridos, de fé. É preciso crer que Deus vai mudar a realidade. Assim como o lavrador crê que a planta vai crescer, que a chuva vai vir, a planta vai crescer, vai nascer, está entendendo? E vai dar o fruto. Então, assim nós também temos que crer no Senhor. Nas perseguições, na luta desse mundo, o Senhor vai nos dar força, encorajar, está entendendo? Quando a gente realmente passar por processo de desânimo, a gente precisa fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque Ele faz isso. Deus tem poder de mudar o nosso ânimo. Deus tem poder de mudar a nossa situação emocional de abatimento e tristeza pela realidade angustiante que nós estamos vivendo. Por isso que nós não podemos relaxar. Precisamos ter disciplina em relação à vida devocional, à oração, à palavra de Deus. O que é que você tem feito nessa quarentena? Tem cultivado seu relacionamento com Deus ou tem se enchido do que não alimenta a alma, pelo contrário, do que adoece a alma? Tem gente aproveitando para assistir filmes o tempo todo, séries, aí está cheio de coisas que não são boas. Estou dizendo que você não pode assistir uma hora ou outra, estou dizendo que você não pode viver o tempo assistindo, porque senão você se enche do que é ruim, certo? É importante entendermos isso. A esperança como o lavrador, certo? É isso que a palavra aqui nos incentiva. É isso que Tiago está dizendo, certo? Até que o Senhor venha. Você crê que Jesus vai voltar? Se você não crê, eu quero dizer para você que ter profetizado Jesus, procurou fazer parte de uma religião sem ter essa esperança, não significa nada para você. Porque é nessa esperança que nós vivemos. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu creio. E é por isso que eu espero, né? Mas eu posso morrer e ele não voltar? Posso. Só que a Bíblia diz que aqueles que servem a Cristo, quando morrem, já abrem os seus olhos diante do Senhor. Vai direto para o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o importante é eu perseverar dando fruto, tendo paciência, vivendo de forma agradável a Deus e dando fruto. Mas nunca perder essa esperança. Jesus vai voltar, né? Essa é a base da paciência. A esperança numa pessoa, certo? E por último, nós precisamos pensar na finalidade da paciência. Qual é a finalidade da paciência? Alcançar a promessa. Lembra do que eu falei, do que é paciência, que eu tenho que repetir novamente para você não esquecer? É a virtude do ser humano baseado no autocontrole emocional, onde o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias, incômodo, sem perder a calma e a concentração, baseado na esperança, né? Para exercitar a paciência, é preciso ter fé para poder perseverar até alcançar o bem desejado ou o futuro desejado, queridos. Eu quero dizer para você que a nossa esperança é Jesus. E que a paciência tem como finalidade a felicidade
de alcançarmos, então, a promessa de Deus. Olha o versículo 11, o que é que diz. Eis que temos por felizes os que perseveram firme, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Está vendo? Quem persevera é feliz. É feliz, sabe por quê? Porque a paciência leva ao amadurecimento. A paciência leva também à sabedoria. Deus, Ele trabalha em nós, levando a gente a nos tornar sábio, a partir do momento que a gente, então, busca esses agentes da sabedoria, como falei ontem, que é Deus, que são os sábios, e também os pais, certo? Os agentes da sabedoria. A paciência nos leva a alcançar também a sabedoria, queridos. Por isso que nós somos felizes, né? Aí a Bíblia mostra um exemplo de paciência em meio a sofrimento, que é Jó. Aí o próprio Tiago cita Jó aqui. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu? Você já leu sobre a história de Jó? 42 capítulos. Você talvez não leu, mas se não leu, conhece a história. Homem rico que perde tudo em poucos instantes. Não é dias não, são instantes. Ele perde tudo, e até a sua própria saúde. Mas Jó perseverou na fé. Aí qual foi o resultado? Aí você lê Jó capítulo 42, né? Que o Senhor dá em dobro a Jó tudo aquilo que ele havia perdido, que Satanás havia realmente tirado dele. Mas sabe qual foi o melhor? É que Jó passou a conhecer melhor a Deus. Ele termina dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. As situações difíceis nos levam a experimentar da presença de Deus, certo? Quando nós então permanecemos firmes, pacientes e perseverantes, buscando fortalecer-se nele, queridos. Jó recebeu tudo em dobro. Mas quando foi que isso aconteceu? Quando Jó orou pelos seus amigos. Na nossa prova, na nossa luta, vai haver pessoas que vai contribuir para nos levar mais para baixo ainda, para contribuir, para aumentar o nosso sofrimento. Que atitude o Senhor quer que nós tomemos nesse tempo? Que a gente revide, que a gente se queixe, que a gente condene, que a gente ataque? Olha o que é que Tiago diz: não se queixe uns dos outros. O que Deus quer é que a gente ora. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava por seus amigos. Então, entenda, nesse tempo de crise, Deus quer nos ensinar a exercitar a paciência, a ter controle emocional, mesmo sob pressão. A paciência nos leva justamente a isso. Deus quer, queridos, que nós venhamos nesse teste ser aprovado e não nos tornar um cristão egoísta e carnal, mas um cristão espiritual. Cristão egoísta e carnal demonstra que não tem relacionamento com Deus, certo? Deus quer que mesmo em meio à tentação, nós tenhamos o entendimento, não é Ele que nos tenta, é Satanás, né? Mas aquele que é tentado, certo? Ele é provado com a intenção dele perseverar. Deus permitiu, mas Deus dá graça, certo? Deus dá o escape na tentação. É isso que Tiago também fala. A tentação, ela é maligna, certo? E o que é que o Senhor espera? Que eu e você tenhamos sabedoria. E aprendemos sabedoria com quem? Primeiro, com Deus, sua palavra. Segundo, com aqueles que são mais experientes, que obedecem ao Senhor e que têm domínio próprio, demonstram paciência e sabedoria. Amém? A outra coisa
é que Deus quer é que a gente tenha confiança nele. Não aquela confiança falsa, tá entendendo? Mas uma confiança nas suas promessas, porque ele é fiel. Na confiança de que o que ele prometeu, ele vai cumprir, certo? Ele prometeu que enviaria um profeta semelhante a Moisés. Esse profeta é Jesus. Jesus veio, certo? Ele prometeu que vai voltar. Então, porque eu confio em Deus, eu continuo perseverando, esperando a vinda de Jesus, servindo a Ele com alegria, procurando andar com prudência, em obediência à palavra dEle, mesmo em situações de crise, em situações difíceis. Não me desesperando, porque Deus me fortalece. Deus me fortalece. E porque Ele me fortalece, eu posso dizer, posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Eu posso ter em abundância, como posso viver em escassez. Certo? É isso que Paulo está dizendo. Isso não vai mudar o meu ânimo e nem a minha esperança no Senhor. Isso não vai mudar a minha situação emocional, porque Deus me dá alegria em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque Deus é a razão da minha alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos deu espírito de alegria. Não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de poder. Então confie no Senhor e persevere nele. Exercite a paciência. Alimente-se da palavra do Senhor. Desenvolva o hábito de orar mais, de fechar a porta do seu quarto, né? E desfrute do melhor de Deus na sua casa e nesse tempo, até que passe a calamidade, porque Deus está no controle. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que a paciência, que é o fruto o fruto do Espírito, possa se manifestar na sua vida. Certo? A paciência, o fruto do Espírito, se manifesta na vida daqueles que têm o Espírito de Deus. Quero orar por você. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado por esta manhã, pela palavra que o Senhor nos trouxe, pelas vidas que têm parado para dar atenção à Tua palavra. Eu te peço o poder do Espírito Santo para a gente colocar em prática, Senhor. Que nós possamos passar nesse teste, o teste da religião pura, do bom comportamento daqueles que amam e servem ao Senhor, da confiança e da esperança alimentada por esta promessa da vinda de Jesus. Que isso possa nos levar a perseverar no temor do Senhor e na obediência e no bom testemunho, tratando bem as pessoas, Pai, sem acepção, evitando confusão e contenda, e vivendo para a Tua glória. Visita, Senhor, aquele que se adoeceu, que foi adoecido, porque não tem tido um comportamento ou uma atitude correta e tem enchido a sua alma daquilo que é negativo, que é mostrado na internet, na televisão. Que o Senhor possa, através dessa palavra, mudar essa realidade na vida dessa pessoa e ela possa estar agora tomando a decisão de ser disciplinado quanto a isso. De buscar, ó Deus eterno, as coisas do alto e não as coisas que são da terra. Pensar nas coisas de cima e não nas coisas daqui da terra, Senhor. E ter uma mente, ó Deus eterno, crítica, que possa discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, baseado na Tua palavra. Abençoa este lar. Supra sua necessidade. Repreenda o espírito de ansiedade, Pai, e de angústia nessa alma. E traga refrigério por essa palavra de esperança que nós trazemos nesta manhã. Eu os abençoo no poder de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida,
deixa eu fazer aqui o que eu faço todas as manhãs, mandando um alô para aquelas pessoas que sempre estão conosco. A irmã Alessandra e também Mário, lá na Coab. Paulo Reginaldo, Deus abençoe você também, a paz do Senhor. A irmã Rízia Ribeiro, irmão Sandro, também na Coab. A irmã Eline, lá em Petrolina, irmão Paulinho. Maria Iris também, a paz do Senhor, lá em São Paulo, né? Deus abençoe a você, obrigado por estar conosco. Rosa Núbia, né? E também Antenor, sua família, Núbia Noiva, você que quer casar, procure aí a Núbia Noiva, tem muitos vestidos bonitos, todos os acessórios para casamento, né? Eu gosto sempre de falar porque Rosa é minha amiga, família que a gente ama muito. A irmã Thelma também, Deus abençoe. A irmã Naide, nossa pré-diaconisa. A Cida Gondim, nossa amiga. A costureira também, uma boa costureira, né? E Lila Mendes, lá em Orocó, né? Irmã Lila, uma bênção de Deus. Minha filha na fé, continua firme no Senhor. Irmão Maírto e Simoneide, Deus abençoe aí. O Wellington Cazuza, né? Diácono lá da Igreja Batista Missionária da Reconciliação, do pastor Gerry, um abraço. A irmã Ila Lima, Deus abençoe também você. E Vânia Gomes, Deus abençoe a irmã Vânia, um abraço para você e sua casa, certo? A irmã Armânia também, alô aqui, como precisamos ser mais e mais pacientes e pedir uma oração, ajuda-nos Senhor e gera em nós esse fruto tão necessário. A irmã Euda, né? E o irmão Charles, um abraço também ao Juan, Deus abençoe a nossa irmã querida, certo? E essa família que nos ajuda muito na obra do Senhor. Um abraço para Paulo Reginaldo, está dizendo aqui, Deus tem dado muita sabedoria, né? Nos dado muita sabedoria, ok? Cíntia Oliveira, irmã Cíntia, Deus abençoe, lá em Adalmi, também o seu marido, Randeilson, deixa eu ver aqui, Randeilson, né, Zezinho. Nosso irmão Paulo também já falei. A irmã Jéssica Delboni, Deus abençoe também vocês. Um abraço, amanhã estamos de volta, se Deus assim nos permitir, continuamos orando. Um abraço ao Bispo Amaro, meu amigo particular, que também tem nos abençoado. Um abraço para você, para toda a sua família e que o Senhor possa continuar lhe usando no ministério. Até amanhã.